Oi, bom, esse dia eu tava no Twitter e eu vi um post de uma menina reclamando que os canais de opinião estão a merda. Aí eu vi esse post e fui no YouTube pra ver o que a galera acha disso. E cara, tinha muitos canais criticando canais de opinião. E a pergunta é, por que esses canais criticam tanto os canais de opinião? E os canais que mais são criticados são os canais pequenos como o meu, que não tem tanto público assim, e literalmente por não ter tanto público, os canais pequenos acabam perdendo a originalidade. Por exemplo, muitos canais de opinião que estão começando que nem eu, eles priorizam mais o assunto que está em alta para literalmente ter mais visibilidade aqui no YouTube, e isso não tem nenhum problema. Mas quando o assunto já está em alta, é bem provável que muitos canais grandes já vão ter comentado, e quando você vai comentar de um assunto que quase todos os canais grandes que você assiste já estão comentando, você consequentemente acaba tendo a mesma opinião que eles, e às vezes nem apresentar de fato o que você pensa, só falar o que todo mundo já ouviu. E por isso, muitos canais pequenos são chamados de cópia. Mas o problema é que às vezes o YouTube não tem muito costume de recomendar canais pequenos, canais que estão iniciando agora, por ter uma edição simples e às vezes um áudio ruim, e o vídeo às vezes não tem tanta qualidade assim, e por isso o YouTube não recomenda os vídeos de canais pequenos, e a única saída que resta é falar de alguma coisa em alto ou farmar em cima de assuntos desnecessários para conseguir ter o máximo de visibilidade aqui no YouTube. E consequentemente, por fazer isso, muitos canais estão sendo conhecidos como canais sem originalidade, sem opinião própria. E se hoje em dia nós, canais de opinião, estamos sendo chamados de canais de notícia ou algo do tipo, a culpa é toda nossa, da ganância de visualizações, da vontade de querer ser maior que o outro, da pressa de querer postar um vídeo de treta o mais rápido possível, sem nem formar uma opinião verdadeira, e de não parar para analisar sobre o assunto que a gente vai comentar. Muitos canais de opinião hoje em dia estão indo mais pela opinião dos outros e não estão dando opinião, apenas concordando com falas de canais maiores. Hoje em dia tudo é motivo para fazer um expose de chamar alguém de podre no YouTube, por simplesmente não concordar com a opinião dos outros. Muitos canais só querem lacrar em vez de dar real opinião. A palavra exposed virou hobby e não algo grave. Mas enfim, esse assunto é um assunto meio chato de comentar, até porque parece mais que eu tô criticando do que dando opinião. Mas é algo que, se você parar pra pensar, realmente está acontecendo. Eu sou um cara que passo muito tempo acompanhando canais de opinião aqui no YouTube, e sou muito fã de muitos canais aqui, pequenos ou grandes, até porque número pra mim não importa. E eu penso no lado dos canais pequenos também, até porque o YouTube não recomenda muito a gente, e isso nos obriga a falar de treta pra literalmente chamar atenção aqui no YouTube, pra gerar clique e essas coisas. Mas não sou muito de falar sobre assunto polêmico, mas esse post que eu vi no Twitter me fez pensar: será que a comunidade tá tão ruim assim? Será que deixou de ser uma comunidade de pessoas que falam o que pensa e virou uma comunidade que só sabe falar de treta? E a resposta para toda essa pergunta é que infelizmente sim. Infelizmente, os canais de opinião hoje em dia só são considerados canais de opinião quando falam de treta, não quando falam algo que realmente pensa ou sobre alguma curiosidade. Eu agradeço muito se você me assistiu até agora. Eu sou o Charada e posso ser seu youtuber favorito.